farmacianas, tudo bem com vocês? Vocês pediram? Enfim, estou aqui falando de novo sobre a veterinária. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu joinha. Se você ainda não me segue nas redes sociais, já se inscreve aqui do lado, tá? Dá um olozinho lá pra eu saber que vocês são do YouTube. Se você ainda não ativou as notificações, ativa, porque aí você vai receber avisos de quando tiver vídeo novo no canal. Então, bora pro vídeo. Eu queria comentar um pouco com vocês sobre os meus métodos de estudo. Já me perguntaram muitos amigos meus e muitos conhecidos e pessoas aleatórias que perguntaram: o que você faz de faculdade? Eu falei: faço veterinária. Nossa, sério? Mas é muita coisa pra estudar. Como é que você faz, amiga? Conta pra mim. Desde o primeiro semestre eu venho mudando os meus métodos de estudo. Por quê? Cada semestre tem o seu nível de dificuldade, porque cada semestre tem as suas matérias respectivas. E nunca são as mesmas matérias. Claro, tem as matérias complementares. Por exemplo, esse semestre eu tô tendo patologia, só que a patologia é geral. Então são algumas patologias, por exemplo, edema, que é um edema, degeneração, necrose, o que é, entendeu? Quais são os tipos. Essas patologias são quase que os sinais clínicos. Por exemplo, uma patologia mais específica, ela tem vários sinais clínicos, vários sintomas. Enfim, então esse semestre eu tô tendo a patologia geral, que são esses quase sinais clínicos, e semestre que vem eu vou ter a patologia específica, que são essas doenças mais elaboradinhas assim, tals, que podem gerar essas outras patologias. Então cada semestre tem o seu nível de dificuldade. Eu venho revezando os semestres pra ver se eu consigo um meio termo, um método de estudo que eu consiga usar para qualquer nível de dificuldade. Nesse último semestre, o que eu vim fazendo? Eu vim usando caderno mesmo e... sabe quando você sente que não dá muito certo? Nesse último semestre eu usei notebook, eu levava notebook, eu gravava a aula. Então quando eu chegava em casa eu revia o que eu digitei no Word e depois eu escutava o áudio para acrescentar alguma coisa. Porque como alguns professores não disponibilizam slides, sempre vai ter alguma coisa que o professor acrescenta que não vai estar no livro. Porque o professor vai citando e falando e eu já vou teclando e vou fazendo a gravação também do que o professor vai falando pra depois poder adicionar. Esse semestre agora eu comecei fazendo de uma forma que eu não me adaptei bem, que é escrevendo no caderno e gravando. Porque não deu certo pra mim. Porque eu sou uma pessoa que eu não escrevo muito rápido, então às vezes no caderno, tipo, você terminou de escrever tal parte, o professor já tá falando a outra parte, você já tá na outra parte, o professor fala: só voltando rapidinho, aí você tem que fazer como? Você não faz, né? Então eu pessoalmente eu gosto mais do computador. Eu também já tentei várias formas de estudo pré-prova e eu sempre me lasquei muito porque eu nunca soube fazer um resumo legal. Principalmente na veterinária tem muita coisa que você não pode deixar de lado. Não tem como você resumir, porque tem muito nome que você tem que decorar, tem muita coisa que você precisa saber. Então se você resume demais a matéria, você perde muita coisa e você acaba não estudando o suficiente pra prova. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, eu imprimo o que eu tenho no Word, eu separo, eu faço bonitinho com maisinho, sublinhado, negrito. Quando é alguma coisa super importante, o professor fala: vai cair na prova, eu ponho um monte de asterisco. E é o que eu faço, eu imprimo, beleza, a matéria toda, eu tô com o meu resumo na mão e com o marca-texto e vou marcando, e vou marcando, e vou marcando. Sem marcar nada, não tem nada que te chama atenção de verdade, por isso eu gosto das marca-texto, porque aí quando eu vou reler, eu vou lembrar, nessa prova que eu tive de animais de laboratório, eu teve uma situação em que era uma pergunta que se fazia qual era o tempo de gestação de camundongos e ratos. E eu lembrei que a ordem que eu coloquei foi camundongo e rato. Por que eu coloquei essa ordem? Porque o camundongo é de 19 a 21 dias da gestação e o rato é de 19 a 22. Eu coloquei na ordem crescente. Então eu lembrei que, se ele pediu o camundongo é antes do rato. Se é antes do rato, é menor que o rato. Se é menor que o rato, é 21. É umas paradas meio louca que eu invento de vez em quando, entendeu? A veterinária, o bom dela é que algumas matérias, os nomes falam muito o que você tem que saber. Por exemplo, a gente teve aqui uma parte da matéria que falava de barreiras sanitárias em biotério. Biotério, pra quem não sabe, é um centro de ensino ou de experimentação de animais de laboratório. E aí, nesse biotério, ele tem que ter essas barreiras sanitárias. O que vocês imaginam que seja barreira sanitária? Vamos lá. Pensa. Barreira, você pensa o quê? Pelo menos eu penso muro. Muro, beleza? Sanitária. Um muro esterilizado, né? Um muro com desinfetante, entendeu? Tem que ter uma barreira sanitária pra não entrar, por exemplo, bactérias, vírus. Você pensa, então, que as barreiras sanitárias podem ser o quê? A limpeza do biotério, o mínimo de portas possíveis, o mínimo de pessoas entrando e saindo possíveis, o uniforme dos funcionários esterilizado. Então, na veterinária tem muita coisa desse tipo. Você lê o nome e se você
você pensar no nome, você consegue saber o que é. Deu pra entender, mais ou menos? Acho que deu, né? Então, meu método de estudo pré-prova depende muito da prova, mas é basicamente assim. Eu, pessoalmente, eu não consigo absorver uma coisa e ficar com ela muito tempo na minha cabeça. Eu tenho esse problema que, sei lá, perda de memória recente. Eu, por exemplo, não lembro o que eu comi ontem. Por exemplo, eu tenho uma aula na segunda-feira que é a aula de fisiologia. É pra entender como que é os processos fisiológicos do sistema endócrino, reprodutor e urinário. Quando chega na sexta-feira que eu tenho essa aula de novo, eu não lembro nem o que o professor falou na segunda-feira. Se eu não pegar no caderno, no livro, nada, eu não sei o que o professor falou na segunda-feira, eu não faço ideia. Então, tipo, eu preciso pegar o material, preciso reler um dia antes. Pra prova, eu sempre estudo 2 dias antes. Por que 2 dias antes? Desses 2 dias, o primeiro dia, eu faço um resumo e estudo esse resumo. No segundo dia, eu redigito esse resumo, porque como eu vou redigitar, eu vou ficar olhando o texto e vou gravar. E aí eu releio. Então esses 2 dias pra mim são os essenciais pra poder estudar. Se eu estudar em um dia só, eu tô ferrada, que eu não lembro de nada. Porque em um dia só eu não consigo estudar toda a matéria. Esses foram os meus tipos de estudo, meus métodos de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima.